Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidar vocês, nesse momento, em sua casa, a ouvir a palavra de Deus, que será proferida dentro de poucos instantes. Nesse momento, nós queremos que vocês atentem para aquilo que nós vamos falar. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, de 35 a 39. Diz assim o texto. Romanos 8, 35 a 39. É o texto que nós leremos para a nossa devocional. Romanos 8, 35. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos sobre a certeza do amor de Deus para conosco. Vamos orar nesse momento para a gente iniciar o nosso momento de devocional. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor amado, nós temos certeza de que esses dias que nós estamos vivendo são dias para reflexão, para pensarmos nas coisas dos céus. É um tempo em que muitos estão angustiados, mas os teus filhos esperam com paciência no Senhor. E nós estamos esperando que o Senhor dirija a história do mundo e dirija nossas vidas. Abençoe esse culto. Nos dá a tua bênção, nos dá a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos aproveitar essa oportunidade, esse momento, para fazermos algumas colocações importantes. E nós queremos, de início, agradecer aos nossos amigos, nossos irmãos, que têm tido cuidado de parar alguns momentos nessas reflexões que temos feito através das redes sociais, para ouvir um pouco da palavra de Deus. E nós queremos lembrar também que nós temos alguns irmãos em outras cidades. Muita gente tem assistido fora de Piauí. Mas eu destaquei alguns nomes aqui para mandar um abraço para esse povo e dizer a eles que continuem assistindo o nosso programa. Pessoas de outra cidade, como a irmã Caroline, irmã Kel, irmã Patrick, com sua filha Eloá, lá em Campinas. Eu percebi que eles estão assistindo o nosso programa. Também Esté, minha irmã, meu cunhado lá em São Paulo, junto com seus filhos. Eles têm também parado para orar com a gente, para ouvir a palavra de Deus. Eu não poderia também deixar de mandar um abração para Nadson, Norma, Eloá,
lá em Alto Parnaíba, no Maranhão. Eles assistem e eles já ficam atentos ao momento dessa reflexão para estar assistindo. Então, o nosso abraço para todas essas pessoas que mesmo fora de Piauí, nesse tempo de quarentena, estão junto conosco, meditando na palavra de Deus. Nós agora vamos ouvir um louvor. Vamos cantar, vamos louvar, vamos esperar no Senhor. Esse momento é o momento que nós vamos estar ouvindo um louvor para glorificar a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate no Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Nós estamos no mês de maio. Mês de maio é mês da família. Por isso nós estamos convidando você, se você ainda não fez isso, adote uma família, para que você esteja orando por ela todos os dias. Em seus momentos de oração, lembre dessa família. Talvez alguém diga assim: não, eu oro pela família. Quando eu oro, eu lembro de toda a família da igreja, eu lembro de todas elas. Mas não é disso que eu estou falando. Adote uma família. Eu tenho algumas famílias que eu oro. Nas manhãs, nas minhas orações, nos meus momentos de reflexão.
eu peço sempre a Deus por essas famílias que eu escolhi para orar por elas. Faça isso, escolha uma família. Nesse mês de maio, adote uma família para você estar intercedendo. E eu quero citar aqui também uns pedidos de oração que serão muito importantes. São vários. Nesse tempo, se a gente for pensar em motivos de oração, são infinitos. Muitos motivos. Mas eu destaquei aqui 4 motivos. Orar pelos nossos missionários. Aí na sua casa, daqui a pouco a gente vai estar orando, e você ore por algum desses motivos que eu estou citando. Nossos missionários que estão lá nos campos, missionários de outras denominações, são pessoas que estão doando suas vidas em prol do Evangelho. E lembre de orar por esses irmãos. Orar também pela igreja na terra. Toda igreja na face da terra. Vamos orar por ela, para que Deus esteja abençoando, porque a situação que nós passamos ultimamente não é uma situação do Brasil somente, é uma situação mundial. Então vamos orar pelas nossas igrejas, para que Deus esteja aumentando a fé dos seus filhos, e que os filhos do Senhor descansem no Senhor, aprendam a esperar com paciência no Senhor. E vamos orar também pelos nossos governantes, irmãos. Nossos governantes, eles são importantes para a nação, ou para as nações. Todos os governantes, para que eles tenham sabedoria para lidar com determinadas situações tão difíceis, onde um diz uma coisa, outro diz outra, e o governante ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter um pensamento definido, senão ele fica sem saber o que fazer. Então nós vamos orar pelos nossos governantes. 4º lugar, pela nossa cidade. Vamos intensificar as orações pela nossa cidade, pela nossa Ipiaú, porque ela é carente das nossas orações. E nós temos certeza que Deus está no controle das nossas vidas. E nesse momento, enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez, nós vamos estar dedicando ao Senhor as nossas vidas. Irmãos, falar em dedicar ao Senhor, eu quero também trazer uma palavra de agradecimento aos irmãos que têm contribuído com o ministério da Igreja 7 de Setembro. Mesmo num momento difícil, mas nós percebemos que tantos irmãos continuam fiéis, devolvendo seus dízimos, devolvendo suas ofertas, atentos aos trabalhos da igreja, atentos às comunicações, e vai informando uns aos outros. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou à disposição para ir até a casa dos irmãos, pegar suas contribuições, se for preciso, viu, irmãos? Não é porque a gente pregue dinheiro ou bens materiais, mas Deus tem abençoado tanto a nossa igreja, porque você tem contribuído. Nossa luz não está atrasada, a nossa água não está atrasada, nossos compromissos da igreja com as pessoas, com os funcionários, estão tudo em dia. Por que está em dia? Porque você contribui. E se você contribui, Deus vai te abençoar. E você cada dia mais vai ter condição de estar servindo ao Senhor com os seus bens. E nesse momento nós vamos fazer isso. Nós vamos dedicar ao Senhor a nossa vida. Lá no livro de Salmos 24, ele diz assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habita. Tudo é do Senhor. Então, se tudo é do Senhor, nós poderemos perguntar, como o salmista perguntou lá no Salmos 116, versículo 12: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Deve ser essa a nossa pergunta ao Senhor. Pai, o Senhor tem me dado vida, tem me dado saúde, tem me abençoado. O que eu darei ao Senhor? Porque se tudo já é do Senhor, o que precisa é desprender os nossos corações, é nos desapegarmos
das coisas que ficaram aqui. E sabemos que tudo é do Senhor. Nós não somos nossos, nós somos do Senhor também. Por isso, nesse momento, enquanto nós estamos ouvindo um louvor, nós vamos orar e dedicar ao Senhor as nossas vidas, dedicar ao Senhor aquilo que já é dele. Vamos então ter uma palavra de oração. Pai, Deus querido, nós queremos dedicar ao Senhor nossas vidas, aquilo que nós temos, que o Senhor nos deu, e que não é nosso, porque nós administramos as coisas do Senhor. Nossa vida é do Senhor, nossa casa é do Senhor, nossos bens é do Senhor, até o mínimo que nós temos é do Senhor. Até aquele que não tem uma condição melhor, Pai. Mas a vida dessa pessoa, desse irmão, pertence ao Senhor. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo. Nós não somos nada, não temos nada. Nós estamos na terra como passageiros, como peregrinos na terra. Por isso, Pai, a nossa palavra de gratidão, a nossa entrega ao Senhor, das nossas vidas, dos nossos bens, de tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, continua abençoando o teu povo, abençoando a igreja, abençoando os missionários na terra, abençoando os governantes, abençoando as igrejas, abençoando a nossa cidade. E nesse momento de oração, nesse culto de oração, nós queremos entregar ao Senhor a nossa cidade, entregar ao Senhor os nossos pedidos, porque o Senhor já sabe aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos. Então, quando nós pedimos, o Senhor já tem ciência de tudo. Mas pela fé, nós temos plena convicção de que o Senhor continuará cuidando da nossa cidade, do nosso povo, que é o teu povo, cuidando, meu Pai, do nosso Brasil, cuidando do mundo, porque o Senhor dirige a história desde que o Senhor fez o mundo. Por isso a nossa oração, nesse momento, é em nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é o sol e
que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós agora estaremos fazendo uma breve reflexão na palavra de Deus. O texto que nós escolhemos para essa ocasião, para essa oportunidade, encontra-se no livro de João, evangelista João. Então, no Evangelho de João, no capítulo 21, se você não tiver com a sua Bíblia em mão, você pode estar ouvindo a leitura. Diz assim o texto: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Um total de 7 discípulos estavam ali. Disse-lhe Pedro: Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barco, ou no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era essa a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da sua ressurreição entre os mortos. Nesse momento, nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o tema: Jesus atua e vive na vida dos discípulos. Esse é o tema da nossa reflexão. Jesus atua e vive na vida dos discípulos.
Isso significa que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Por mais que sejam os problemas, os vendavais da vida, as tempestades, mas Deus sempre está presente. O texto diz assim, ó, no versículo 30, no versículo 1 do capítulo 21 de João, ele diz assim, ó, estavam juntos. Quando Jesus se manifestou a eles, lá no mar de Tiberíades, eles já estavam nessa pescaria. Mas antes disso, diz que eles estavam todos juntos, todos os discípulos, quando Simão trouxe a orientação ou a sugestão de ir pescar, de voltar à pesca. Então, quando eu li esse texto, dizendo que Jesus se manifesta a eles, e eles estavam juntos, isso me veio o pensamento comunhão. Comunhão, relacionamento. Eles poderiam ter se dispersado, porque Jesus já não estava mais com eles. Eles poderiam dizer, bom, agora daqui para frente a gente vai cuidar da nossa vida e cada um vai fazer aquilo que achar melhor. Mas eles permaneceram juntos, aqueles discípulos. E quando Pedro disse, vou pescar, eles tiveram o mesmo pensamento de ir com Pedro. Foram também para a pescaria. Mas antes de saírem para essa pescaria, quando eles estavam juntos em uma determinada casa, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam criando estratégia. Eles estavam precisando descobrir como fazer para continuar a vida sem a presença visível de Jesus. Porque Jesus viveu 3 anos com eles, ensinando, pregando, orientando-os. Mas agora ele não estava mais presente. E eles então, reunidos, discutem o que deveriam fazer. Como deveriam segui-lo após a sua ressurreição. De que maneira a gente vai continuar seguindo a Jesus? Qual será o nosso futuro? Eu creio que pairava sobre eles uma dúvida, uma pergunta. O que acontecerá com a gente daqui para frente? Nosso mestre foi embora. Nós estávamos na pescaria, ele nos chamou, nos orientou, fez de nós pescadores de almas, mas agora o mestre vai embora. Então é claro, é óbvio que houvesse uma preocupação da parte deles. Mas Jesus agora aparece a eles pela 3ª vez. Sabe o que Jesus veio fazer? Jesus veio novamente treiná-los a praticar a sua presença invisível. Porque quando Jesus estava presente com eles, Jesus ensinou, orientou, disse como eles deveriam agir. Mas agora que Jesus não estava presente, Jesus achou importante, achou necessário vir até eles e orientá-los como eles deveriam agora viver depois da sua morte, da sua partida para o Pai. Jesus então aparece a eles para fortalecer-lhes a fé. Eles precisavam que Jesus conversasse com eles, estivesse presente, e com isso Jesus está provando que ele não desiste de você. Em quem você tem esperado? Como tem sido os seus dias nesse tempo que você está em casa, em quarentena? Esses dias que você está em casa resguardado? Você tem pensado em Deus? Ou você tem estado com a sua mente voltada para coronavírus, para governadores, para políticos? Vamos nos desconectar dessas coisas. Deixa Deus agir. Descansa o coração no Senhor. Não fique preocupado com doenças, com morte. O Senhor age.
Ele cuida dos seus filhos. Se quando ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do seu povo, isso nos dá segurança. Se quando ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É porque esse tempo haveria de vir. E nós estamos vivendo esse tempo. Então precisamos obedecer os governantes, obedecer a lei, mas pensarmos no Senhor e voltar os nossos pensamentos para o Senhor, porque Ele não desiste de nós. Deus não desiste de você. Mesmo depois de receber uma missão dada por Deus, Pedro agora volta atrás. Jesus disse a Pedro assim, ó: Pedro, você vai ser pescador de almas, pescador de homens. Mas quando Jesus parte para o céu, quando Jesus vai para o Pai, Pedro então volta atrás. Vamos voltar à vida de pescaria. Mas Jesus, que não desiste, naquela manhã, naquela madrugada, ele não deixou que Pedro desviasse do seu chamado. Pedro estava à beira de se desviar do seu chamado. O chamado de Pedro era para que ele fosse pescador de almas. E você tem um chamado, meu irmão. Você tem colocado em prática o seu chamado? Você tem uma missão. No dia que você ouviu uma palavra, uma pregação, e que o pastor ou o pregador disse assim: quem quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? E você disse: eu quero. Depois você foi lavado no sangue do Cordeiro, foi batizado nas águas. Ali você estava aceitando um chamado do Senhor. Mas muitas vezes nós aceitamos o chamado do Senhor e deixamos esse chamado em segundo plano. E voltamos atrás. Jesus, quando chamou Pedro, ele chamou através de um milagre. Pedro estava pescando, Jesus aparece e fez ali a grande pescaria. Quando eles estavam pescando, que Jesus chamou, Jesus tinha feito um milagre da pescaria. E agora, outra vez, Jesus, para fortalecer a fé deles, faz ali um outro milagre. Que Deus, pois, nos abençoe nessa oportunidade e nos faça pensar mais nas coisas do céu. Mas entenda uma coisa: Jesus não desiste de nós. Jesus atua e vive com seus discípulos. Oremos para encerrar nossa reflexão. Ó Deus, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelos irmãos que estão ouvindo a tua palavra nessa noite, nessa oportunidade. Dai-nos sempre a tua direção, ajuda-nos a pensarmos nas coisas dos céus. Pai, livra-nos do mal, livra-nos das enfermidades. Guarda-nos, Deus, nesse mundo violento e corrompido. Abençoa a nossa nação, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Nos dê outras oportunidades para estarmos te adorando, te buscando. Em nome de Jesus pedimos agradecidos. Amém. Amém.